Olá, tudo bem? Vamos concluir o vídeo anterior. Estávamos exatamente fazendo a gravação do vídeo da segunda parte do relatório de maio, mas acabou caindo a gravação no finalzinho. Então, eu vou fazer o fechamento. Estávamos falando de Apple, vou fazer o fechamento e vou fazer fazer uma abordagem genérica de algumas coisas interessantes que a gente está percebendo na Bolsa, algumas coisas interessantes que podem ser úteis para vocês, né, com uma perspectiva de algo de curto prazo. Né? Vamos falar sobre isso. Bom, mas vamos compartilhar, então, o que a gente estava falando de Apple, olhando agora o gráfico da Apple. Né? Isso que eu queria mostrar para vocês, o gráfico da Apple. Quando a gente olha o gráfico, o que é que a gente enxerga? Veja que aqui está o gráfico da Apple do ano passado para cá. Né? E nós falamos que o melhor ponto de entrada da Bolsa Americana, nós dissemos, olha, junho, né? Junho é o melhor ponto de entrada para a Bolsa Americana. Junho de 2022. Se você é assinante desde o ano passado, lembra do relatório de junho que a gente disse, olha, a Bolsa no mês de junho está nos dando bons pontos de entrada. Citamos, inclusive, o Howard Marks, bilionário investidor americano, que estava dizendo, eu estou comprando adoidado. Não sei se vocês se recordam disso. E veja o que aconteceu. A Apple estava aqui, ó, dia 14 de junho, a $132. Né? Ela caiu um pouco mais, chegou a $130, mas veja que depois disso, ó, ela fez uma bela subida, tá vendo? Uma bela subida, chegando aqui, ó, a $174. E aí, de agosto em diante, de 22, o que aconteceu? Ela voltou a fazer um período de baixa. Então, veja, ela aqui em 167, né, 171, ela já foi fazendo tendência de baixa. Então, a pessoa que chegou a 100 aqui no topo, né, em 174, viu ela ir a 171, depois viu ela chegar em 167, opa, vou vender um terço. Aí ela subiu aqui, foi a 170, observa, aí depois ela chegou e foi a 167 de novo, olha, ela não vai recuperar, vou vender logo os 2 terços que faltam, fecha a minha posição. Quem fez isso, o que aconteceu? Viu aí ela fazer essa correção, né? Até que teve aqui um movimento de tentativa de alta, mas não conseguiu, e ó, ela veio aqui em 134, tentou subir, não conseguiu, isso tudo no ano passado, né, 22. E ela chega ao final do ano, ó, 28 de dezembro, aqui na região de $126, 28 de dezembro. Se você lembra dos nossos relatórios, nós falamos que ali a gente teve o problema de final de ano do último trimestre de China, com pandemia, indústrias que fornecem para a Apple fechadas, problemas que repercutiram na entrega do novo iPhone, loja da Apple de fim de ano, Natal de Nova York, sem filas grandes na porta, porque não tinha aparelhos para vender. Então, tudo isso comprometeu o resultado óbvio e as ações foram caindo no final do ano. Chegou aqui nessa região de 126, opa, é ponto de entrada de novo. Vamos lembrar que a gente tinha feito ponto de entrada em 130, então se você está com ela de novo na faixa de 126, 130, né, 129, é ponto de entrada. Ah, mas pode cair mais. Gente, isso chama-se gestão de risco. Você tem mais chance de subir ou de cair? Não, pode cair. Bom, você compra um terço, né? Compra um terço. Aí ela caiu um pouco mais, foi a 125, compra 2 terços, entendeu? Fecha sua posição nessa região aqui de 125, porque daí em diante, olha, a probabilidade é muito maior de ela subir. E é o que ela está fazendo. Ela está aqui, ó, 168,73. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28/4. Então, ela está aqui, né? 168. Ela teve na sua máxima recente em 174. Né? Então, ela está buscando esse ponto. Será que ela vai chegar lá? Será que ela vai romper esse 174? Não sabemos. Mas se você comprou aqui embaixo, em 126, 128, é hora de começar a realizar? Penso que sim. Você pode esperar a publicação do balanço. Estou falando aqui do dia 28, né? Não sei que dia exatamente vai ser divulgado,
me parece que logo no início de maio, viu? Até o dia 5, provavelmente, vocês devem estar recebendo. Então, observem essa distância de tempo da gravação, dia 28, até a divulgação, para situar-se de como está a Apple nesse período. Porque pode ser que a gente já esteja chegando ao momento de fazer venda novamente de Apple. Vende 1/3, depois vende 2/3, e ao perceber um sinal de inflexão, de reversão de tendência de alta, que aqui a gente está numa tendência de alta, quando perceber que ela está inflexionando, ou seja, indo para baixo, você então deve sair do papel, porque ela vai corrigir, e aí você de novo vai entrar quando ela estiver na baixa. Está claro isso para vocês? Isso é muito importante, muito importante. Comprar na baixa, vender na alta. Isso é básico. Se você aprender isso, você vai conseguir começar a multiplicar capital. Então, de novo, a empresa é boa? É. É uma empresa para longo prazo? É. Eu compro a qualquer momento? Não. Eu compro nas correções. E eu carrego para o longo prazo? Você carrega a empresa, mas você não fica estático nela, você se movimenta. Então, quando você tiver sinais de que ela vai fazer uma inflexão depois de uma alta, você vende. Na hora que você chega num patamar que você sabe que ali a tendência é ela começar a subir, você compra de novo. Esse é o jogo do investidor numa ação de longo prazo de boa qualidade. É isso que você precisa fazer. Bom, com isso a gente fechou o nosso relatório de maio. Eu queria comentar rapidamente sobre Vale, porque também a gente abordou Vale recentemente, então eu queria falar um pouco de Vale. A Vale divulgou o balanço, e aí, de repente, um monte de gente começou a dizer: a Vale está corrigindo, ela foi a R$69, viu? Para mim, super ponto de entrada quando ela chegou nos R$69. Não sei o que vocês fizeram, mas quem faz mentoria comigo sabe que a gente aí na mentoria tem uma ação mais direta do que a seleção de empresas, né? Então, na mentoria, toda semana a gente está se reunindo, então na mentoria a gente tem essa abordagem mais direta. Então, na mentoria, a gente conversou com as pessoas que fazem isso: olha, ponto de entrada, 69 é ponto de entrada. Então, teve gente que fez essa movimentação, aproveitando essa correção da Vale. Eu vi muita gente dizendo: a Vale vai ser prejudicada, os resultados da Vale não vieram bons, o lucro caiu 58%, as vendas caíram 43,5%, o EBITDA veio 42% abaixo comparado com o ano anterior, então é uma decepção. Olha, gente, desculpa, a Vale ela tem ciclos, ciclo de alta, ciclo de baixa, o ciclo dela está associado ao minério de ferro, o minério de ferro está num ciclo de baixa, consequentemente a Vale entra num ciclo de baixa, super normal, nada de estranho. Os preços menores do minério de ferro foram fruto de quê? Da atividade economia mais fraca no ano que passou, né? Então tivemos aí uma economia chinesa que no ano passado cresceu 3%, crescimento brasileiro na China, 3% de crescimento. Então, óbvio que isso ia repercutir nos resultados do primeiro trimestre da Vale. Não há nenhuma surpresa, não há nenhuma surpresa. Mas aí eu vi muita gente dizer: mas a empresa, a China não vai crescer esse ano, o minério de ferro vai continuar em tendência de baixa, ou seja, os resultados da Vale também vão continuar em tendência de baixa. É isso que eu acredito? Não. Por exemplo, a China trouxe agora o resultado do primeiro trimestre, cresceu 4,5%. Por que eu vou acreditar que a China não vai crescer bem esse ano? 4,5% no primeiro TRI. É possível que termine esse ano com crescimento acima de 6%? Eu acredito que sim. A previsão do governo é crescer 5%. Eu acho que pode surpreender e crescer acima de 6%. Não vejo como algo absurdo. Se a China estiver acelerando, isso vai repercutir na Vale, isso vai repercutir no minério de ferro. Então, eu vejo sim que é possível o minério de ferro se valorizar, e a gente vê uma projeção
positiva para a Vale também. Agora, todo mundo deixou de falar na questão da Vale Metais Básicos. Então, você associar a movimentação da Vale apenas ao minério de ferro é uma visão muito pobre. Aqui a gente não compartilha dessa visão, a gente tem uma visão de maior amplitude. Então, a Vale Metais Básicos, quando criada, oficializada, gestada, ela vai agregar valor a essa composição da Vale Minério de Ferro. E isso, ao meu ver, vai fazer o preço subir, e vai ser uma subida positiva. O Santander está projetando para o final do ano a Vale a R$ 95. Eu acho que pode ser mais, por conta da questão da criação da metais básicos. Eu acho que podemos ter um resultado aí de Vale, talvez fazendo novas máximas históricas no final do ano. Eu acredito que é possível, novas máximas históricas da Vale até o final do ano. Então vamos acompanhar, mas a abordagem era essa. Para que vocês vejam claramente essa questão do minério de ferro, se vocês puxarem aí um gráfico da evolução do minério de ferro, vocês vão ver que isso vai gerar um impacto, obviamente, na leitura que a gente faz do resultado de Vale, né? Na leitura do resultado que a gente fala de Vale. Então, o minério de ferro, se ele está numa baixa, ele vai, obviamente, repercutir na cotação da empresa. Não tem como isso não acontecer, entendeu? Isso vai ser uma coisa super natural. A gente precisa entender isso, ok? Deixe-me ver o que mais nós podemos falar neste vídeo. Deixe-me ver aqui. Um inscrito da seleção de empresas tinha me pedido, deixa-me ver aqui quem foi que fez esse pedido. Rogério Figueiredo. Rogério, um abraço. Ele me pediu para a gente dar uma olhada em ações que pudessem estar num bom momento, considerando o curto prazo. A gente, na seleção de empresas, faz uma abordagem de mais longo prazo. Não fazemos estudos de curto prazo. Mas ele disse, poxa, tem tanta coisa barata, tem tanta coisa interessante. De fato, é verdade, ele está certo, né? Nesse momento, de novo, estou gravando o vídeo no dia 28 de abril. O que é que eu poderia destacar para vocês que está chamando minha atenção? E aí vocês devem dar uma olhada nessas empresas, porque eu acho que são empresas que estão descontadas e que vocês devem dar uma olhada para operações de curto prazo. Então, vou dar aqui um exemplo de uma empresa que chamou minha atenção, Arezzo. Arezzo chamou minha atenção. Por que ela chamou minha atenção? É uma excelente empresa. Não sei se você conhece a Arezzo, mas é uma excelente empresa. É uma empresa já com muitos anos de vida. É uma empresa bem administrada, bem posicionada no mercado, fazendo expansão internacional na Europa, já nos Estados Unidos há um bom tempo. Então, é uma empresa que chamou minha atenção. Por que ela chamou a minha atenção? Porque veja que ela, se nós pegarmos aqui o gráfico, né? Se a gente pegar aqui o gráfico, onde aquela Arezzo estava? A Arezzo estava na casa de R$ 102. R$ 102. Onde é que a Arezzo está agora? Ela foi até aqui, 59,66 e agora está em 64,80. Ou seja, ela fez uma forte tendência de baixa, saindo cá de cima, né, de 102, saiu cá de cima de R$ 102, veio a 59, e agora está em 62. Ela pode estar, quando chegou em 59, veja uma coisa interessante, olha, nas mínimas, olha, as mínimas dela em 2022 foi R$ 67, tá vendo? R$ 67 foi a região de mínima dela. Então, o que isso nos diz? É que ela chegou próxima de uma região de mínima, né? Ela está próxima dessas mínimas aqui. Ela está em 64, ela foi além, na verdade, desse período aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um gráfico mais amplo. Ela
Olha aqui, ó, ela tem mínimas a 60, tá vendo? Ela tem mínimas a 60, 60,73 em 6 de janeiro de 21, 60. Aí depois ela chegou exatamente nessa região aqui de 62, né? 62, 59, 59, 59,66. 59,66 versus 60 lá em janeiro de 21 que eu falei, não foi? Então, temos aqui essas regiões de mínima de janeiro de 21. Ela veio nessa região aqui. Quando ela veio aqui nessa região, o que aconteceu? Ela fez uma subida, tá vendo? Que levou ela a 97. Depois, ela veio aqui, ó, nessas regiões, ó, de 66, tá vendo? 66, 65, tá vendo? E, de novo, ela fez uma alta, que levou ela a essa região aqui de 100, 102. O fato de estar aqui embaixo de novo nos sugere que ela vai fazer de novo um movimento de alta? Olha, é muito mais provável para Arezzo voltar a fazer um movimento de alta do que continuar na queda. É o meu sentimento. É o meu sentimento. Vale a pena olhar a empresa, deixar ela na prancheta de estudo? Eu acho que sim. A Arezzo é uma empresa que vale, nesse momento, para pensar em uma operação de curto prazo, deixar ela na prancheta de estudo. Ela é uma empresa que pode dar um trade interessante, entendeu? Então, eu diria dessa forma, que vale a pena deixar no radar. Deixar no radar. Eu entendo que ela tem uma perspectiva aí interessante. Vale a pena deixar no radar. A própria Prio, que vocês sabem que está dentro do nosso processo da seleção de empresas, de estudos, ela fez uma correção. A Prio fez uma correção. Então, se você for olhar o gráfico da Prio, né, a gente saiu ali daquele patamar deixa eu olhar aqui rapidamente. A gente saiu de uma máxima de 42, se não me falha a memória, a gente chegou em 42, e aí a gente corrigiu. A gente corrigiu e chegou no patamar de 30. Então, neste patamar de 30, a Prio é compra ou venda? Neste patamar de 30, a Prio é compra ou venda? No meu entender, é compra. Né? Eu não consigo ver Prio nesse patamar sendo desconsiderada de pontos de entrada. Não vejo ela ser desconsiderada de ponto de entrada. Esse é o meu sentimento. Então, a Prio esteve a R$ 29,93, R$ agora em 23 de março. 23 de março. Então, de novo, eu acho que nestas horas a gente tem que entender que a gente está diante de uma oportunidade. Esse é o meu sentimento, que nesse momento a gente tem a oportunidade, né? Pontos de entrada. Vale naquela região de 70 ponto de entrada, óbvio, né? Vale chegou ali naquela região de 70, era ponto de entrada. Prio a 30, como chegou aqui, né? Nessa região aqui, 29,93, era ponto de entrada? Era, óbvio. Ela esteve aqui em cima, ó, 42. Então, outra que deu ponto de entrada. É a minha lógica quando eu olho as empresas. É assim que eu faço. É assim que eu estou compartilhando com vocês para que vocês entendam como eu faço. Prio numa perspectiva de longo prazo, Arezzo como algo que chamou minha atenção no curto prazo. Chamou minha atenção no curto prazo. Pelo posicionamento da Arezzo, pela qualidade da empresa e pelo preço, que eu acho que está super descontado. Super descontado. Mostrei o gráfico para vocês terem uma noção de como ela está. Quer outra empresa que está chamando minha atenção para operações de curto prazo? Vou compartilhar aqui com vocês. Chamou minha atenção já há algum tempo, eu comentei ela para quem faz mentoria comigo. Quem faz mentoria sabe disso.
Nós falamos na mentoria sobre ela, quando ela estava, se não me falha a memória, em 5 e pouco, viu? Ela já deu uma boa subida. Eu acho que ela estava em 5,70, alguma coisa assim, viu? Quando eu comentei sobre ela. Mas é uma empresa que chamou minha atenção. Deixa eu ver como é que ela está. Aqui, ó, o gráfico dela. Está vendo vocês aí na tela? Deixa eu verificar. Estão vendo aí, né? Então, a MRV, empresa de construção de Minas Gerais, o dono da empresa é o dono também do Banco Inter, certo? MRV. E aí veja que no gráfico, o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa movimentação. Veja vocês, ela estava aqui, ó, 6,14, tá vendo? Agora em abril, início de abril. Se formos para março, ó, ela estava aqui, ó, 5,70, tá vendo? A gente falou sobre ela na mentoria, quando ela estava aqui nessa região de 5,70. Aí veja que ela fez aqui uma onda, ó, foi a 7,66. Depois ela corrigiu, foi a 6,14, fez uma nova onda, foi a 7,64, praticamente na mesma região. Aí ela corrigiu de novo, está aqui agora 6,10. E aí subiu de novo, está em 7,12. Ela pode ir buscar esses topos aqui, que ela já testou 2 vezes, é 7,64, 7,66. Ela vai provavelmente tentar chegar aqui, 7,66, 7,64. Se não furar essa região daqui, a pessoa que entrou aqui nessas mínimas de 5,53 tem que realizar, porque aqui já tem um topo duplo. Ela talvez teste de novo. Chegou nesse patamar, não passou, é um topo triplo. Então sai porque ela vai fazer uma realização. E aí ela vai despencar e vir aqui de novo nas mínimas, né? De 6,10, tá vendo? 6,14. Ela vai voltar para essa região daqui. Chegou na região de 6,10, entra de novo e deixa chegar lá nas máximas de 7,64. Entendeu? É essa movimentação que tem que fazer. Mas essa foi uma empresa que na nossa mentoria, quando eu estava aqui em março, a gente falou sobre ela na mentoria, que ela estava chamando a atenção. Então, está aí mais uma empresa para colocar na prancheta de observação. Empresas que eu acho que dá para fazer trades curtos, movimentações curtas. E por quê? É uma empresa boa, é uma empresa que está bem situada, é uma empresa bem administrada, tem um componente aí relacionado ao programa Minha Casa Minha Vida, porque ela também trabalha nessa faixa do Minha Casa Minha Vida. Isso pode ter alguma influência na composição do seu preço. Enfim, tem perspectivas, entendeu? Então, coloque ela na sua agenda, aí, na sua prancheta de trabalho, porque ela pode fazer uma performance interessante. E ainda sobre ela, olha que coisa interessante para compartilhar com vocês. Ó. Mais uma informação para compartilhar. Olha que coisa interessante. Esta empresa, ela tá aqui embaixo, tá vendo? Ela esteve aqui, está agora aqui nessa região, mas olha de onde ela vem, né? Olha de onde ela esteve em setembro de 22, em R$12. R$12. Então, ela tem um potencial de subir interessante. Ela fez ela fez um movimento de queda, está recuperando, tá vendo? Ela está fazendo um processo de recuperação. Então, acho que é interessante. Põe aí no seu radar. Põe no seu radar para dar uma olhada nela. Ok? Para finalizar, eu queria comentar aqui a Portobello. Já ouviu falar na Portobello, né? Portobello é outra empresa para dar uma olhada, para dar uma observada. Olha o que está acontecendo com a Portobello. É uma empresa também bem administrada, é uma empresa de qualidade, né? Quem mexe aí com reforma de casa, com construção, conhece aí a Portobello, né? Olha o gráfico dela, o que é que está nos dizendo. Tá vendo? A Portobello estava aqui, ó, em outubro de 22, ó, R$13, despencou, super tendência de baixa. Aí veio aqui, ó, a 5,46.
e está começando a inflexionar, 5,46, está vendo? Aí ela foi aqui, em 6,24, aí agora está aqui nessa região de 5,94, parecendo o quê? Que está fazendo um processo de inflexão, de fim de tendência de baixa para início de tendência de alta. Então, desceu a ladeira e, de repente, pode subir a ladeira, buscando aqui a região mais alta, chegou a 13,23. Olha que aqui nas mínimas, ó, ela tinha chegado em 6,16, tá vendo? 6,6, 6,9, 6,9, 6,6 foi as mínimas delas em junho de 22. Junho de 22 ela teve nessa região de 6,6. Ela veio aqui, ó, em 5,46, veio um pouco abaixo, mas de qualquer sorte próximo dessas regiões de mínima, né? E aí agora pode ser que ela esteja fazendo uma inflexão. Põe no radar, rompendo essas regiões aqui de 6,6, 6,7, 6,16, entendeu? Rompendo aqui 6,50, eu acho que ela pode fazer de novo este movimento aqui que vocês estão vendo no gráfico, tá vendo? Que levou ela a 13,27. Arezzo é a mesma coisa. Arezzo é a mesma coisa. Deixa eu retomar aqui a Arezzo, para vocês verem um detalhe aqui, para finalizar. Vou puxar de novo aqui o gráfico da Arezzo, para mostrar para vocês que ela está nessa região de 60, que é região de mínima, mas ela esteve lá no topo em 100 e pouco. Isso que eu queria olhar aqui, para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui o gráfico dela. Só um instantinho. Tá vendo aí o gráfico da Arezzo? Aí, ó, gráfico da Arezzo. E aí o que é que chama a nossa atenção, ó, que eu queria mostrar para vocês. Ela esteve aqui nas mínimas, ó, em 67, tá vendo? Ela esteve nessa região de 67, nas mínimas, lá atrás. E aí depois ela foi, ó, subiu e chegou até as máximas, ó, R$102, R$103,61, tá vendo? Na máxima. E ela de novo veio aqui nessa região dos 60 e pouco, tá vendo? Ela chegou aqui a 62, tá vendo? 59, e agora está em 65. Para onde ela pode ir? Ela pode ir de novo cá para cima, né? Para os 103. 103. Então é essa perspectiva que você tem que ter de uma referência de movimentação da empresa. Tá claro para vocês, gente? Eu tentei aqui dar uma pincelada para vocês entenderem como é que eu olho essas oportunidades. Oportunidades não aí de longo prazo, mas que podem ser, sim, uma parcela de um capital que eu posso investir para fazer movimentações de curto prazo, observando empresas que caíram muito e que, de repente, começam a dar sinais de reversão de tendência de baixa e início de uma nova tendência de alta. Então, aí a gente tem uma oportunidade de se posicionar no início do movimento. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Espero que faça sentido e que vocês tenham entendido essa dinâmica. Esse estudo é para mostrar a vocês o que eu faço e assim vocês terem a oportunidade de ter uma referência para a tomada de decisão de vocês. E deixando aqui claro que esse estudo ele acaba sendo estático, né, num tempo específico. Né? Aqui, por exemplo, eu estou gravando no dia 28 de abril, do relatório de maio, que você vai estar recebendo, a segunda parte
da seleção de empresas, mas veja que na mentoria a gente tem uma dinâmica semanal de encontros, e nessa dinâmica semanal a gente acaba aprofundando mais e tem mais agilidade de raciocínio para a tomada de decisão. Então, a seleção de empresas, ela ajuda, a mentoria é um passo além, é um passo à frente que você dá. Muita gente tem a mentoria e tem a seleção de empresas. São coisas que, ao meu ver, se complementam. Se a mentoria torna-se cara para a pessoa, ela diz, eu não tenho condições de fazer a mentoria. Tudo bem, você tem a oportunidade de estar fazendo a seleção de empresas, que eu tenho certeza que já ajuda bastante. Mas eu agora me sinto pronto também para fazer parte da mentoria. É um passo à frente que você dá, não sai da seleção de empresas, mas também vive a experiência da mentoria, que a gente tem 2 programas, um de 6 meses e um de 12 meses, 6 meses e 12 meses, e aí você se ajusta dentro deste programa da mentoria. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar e-mail, que a gente responde com todo prazer. E me dê um feedback do que vocês estão achando da seleção de empresas até aqui. Eu queria o feedback de vocês, por favor, me mandem por e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br, um retorno do que vocês estão achando da seleção de empresas, dessa entrega que a gente está fazendo, se está ajudando, se está sendo didático. Se vocês estiverem tendo resultados do ano passado, desse ano, quiserem compartilhar, deixe um depoimento também dizendo como é que está a sua performance com relação à sua carteira, depois de que você passou a fazer parte da seleção de empresas, se você está tendo um desempenho melhor nas suas escolhas. Comenta aqui, por favor, deixe o seu depoimento. E eu vou fazer um pedido. Se a seleção de empresas está sendo útil para você, vou pedir uma ajuda. Divulgue para mais pessoas. Divulgue para pessoas que você conhece. Recomendem o trabalho que a gente faz. A gente está buscando dar maior amplitude a esse nosso trabalho. Então, faça isso, por favor. Recomende para mais pessoas a seleção de empresas, pessoas que têm interesse em investir, que às vezes ficam sem saber o que fazer, investe baseado em dicas de banco, de corretoras, ou boatos de internet, né? Compartilhe, se você estiver satisfeito com o nosso estudo, com outras pessoas, no sentido de divulgar para que eles também venham fazer parte da nossa comunidade. Nós já estamos com mais de 570 pessoas fazendo parte da seleção de empresas, mas queremos expandir cada vez mais, porque entendemos que estamos fazendo um trabalho bacana e meu sentimento é que esse ano a gente está entregando muito mais do que a gente entregou no ano passado. Então, conto também com essa parceria de vocês para divulgar o nosso trabalho. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana e até o mês de junho. Fiquem com Deus. Tchau.